O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que disse isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas ali para a purificação, que os judeus costumavam a fazer. E em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. E Jesus disse: agora tirai-as e levai-as ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas o que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A Esther, lá no Antigo Testamento, vê seu povo numa situação de risco, quebra todos os protocolos, e de protocolo a gente cada vez está entendendo mais ultimamente, pois essa rainha Esther, judia, casada com um rei que não era judeu, e sabendo que o povo judeu estava em risco, ele nem sabia da origem judia dela. Ela entra na sala do rei. Antes ela tem uma estratégia, se embeleza toda, bota o que ela tem de melhor. Por isso que fala de ouro de Ofir, de sedas e de púrpura e de tantos outros apetrechos. E a rainha não pede uma audiência, e ela entra para falar com o rei, e o rei fica encantado com a sua beleza, a ponto de não ficar inquieto porque ela quebrou um protocolo. E quando ela abre a boca, ele fala assim para ela: quanta beleza, quanta alegria receber-te, peça o que quiseres, até metade do reino. Nós lembramos de uma outra história de alguém que diz também a uma pessoa que não tinha um coração voltado para ajudar as pessoas, que era o Herodes falando para Salomé, depois que ela dançou sedutoramente para Herodes: peça o que você quiser, eu te daria até metade do meu reino. Ela pede a morte de João Batista. Mas no Antigo Testamento teve essa mulher de vigor e de atenção e amor à causa do povo dela, sabendo que o povo está para ser condenado à morte e também a ser exilado daquela cultura e perdendo todos os seus bens e dignidade. Ela então entra toda embelezada diante do rei para fazer um pedido. O rei, encantado com a sua beleza, ele vai dizer a ela que possa pedir o que quiser, e ela vai pedir algo simples: que o rei dá ao seu povo o direito de manter-se vivo. E aí conta toda a história de traição que o povo está vivendo. Resumindo, a pessoa que queria
matar o povo de Israel, a quem Ester foi pedir socorro e defesa. O rei então sabe que um emissário seu, um coordenador seu de confiança, tramava tudo isso para ficar com os pertences dos judeus. E tinha até montado uma forca na praça para ser executado os judeus. Essa forca só executou uma pessoa, o autor da própria lei, que queria matar todos os judeus, pois Ester salvou o seu povo. E ele foi protegido e foi garantido-lhe a dignidade e a vida. Depois a gente ouve o arrebatamento de uma mulher que está prestes a dar à luz, a mulher vestida de sol. Livro do Apocalipse, capítulo 12, um dragão voraz quer devorar o seu filho que está para nascer. E esta mulher é protegida pelos anjos, levada em segurança para um lugar, e a criança nasce. E a mulher vence o dragão. A mulher vestida de sol, a gente lembra do esplendor da bondade, da justiça, do amor, da graça de Deus. Quando o anjo anuncia a Maria: eis que os céus viu graça na tua pureza, na tua pessoa. Alegra-te, ó Maria, o Senhor é contigo, ó cheia de graça. Se ela está cheia de graça, não tem nenhuma falha, não tem nenhum pecado, não tem nenhuma mácula. Ela é imaculada, sem mancha, a ponto que o céu se curva para ela, a ponto que o próprio Deus a convida para ser a mãe daquele que será Deus Filho na terra, o intercessor, a ponte, o pontífice máximo entre Deus e a humanidade. Pois essa mulher é o humano mais perto do divino, é a criatura mais cheia da graça, da presença e do amor do Criador. É a obediência plena a um projeto que Deus tinha, e ela nem sabendo, mas já se fazia toda serva. E é isso que Maria vai dizer para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor. Porque na tradução a palavra vai ser justamente essa, não aquela que faz um favor vez ou outra, mas a escrava, aquela que não tem vontade a não ser fazer a vontade de Deus. É esta menina e é esta mulher que vai ser a ponte, a porta entreaberta, vai ser a torre de marfim, casa de ouro, vai ser a nova arca da aliança, o vaso honorífico, a rosa mística, a rosa de um perfume extraordinário de obediência e pureza. Tudo o que a gente reza e canta na ladainha. E depois ela será, no esplendor do amor de Deus, mãe do príncipe, Senhor da vida, Senhor da salvação, que é o Cristo. Ela vai ser também senhora e rainha, para reinar com o Filho, não soberana na autoridade, mas obediente, amorosa no serviço e na partilha com o reinado de seu Filho. Assim se torna a rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha de toda a igreja, rainha das virgens, rainha dos religiosos, rainha concebida sem pecado original, rainha dos confessores, dos patriarcas. E na última expressão da ladainha, a gente entende a tudo que Maria veio: rainha da paz. Que Nossa Senhora Aparecida seja esta mãe que zela por esta casa tão grande chamada Brasil, e mais querida ainda por estes corações tantos, povo católico brasileiro. Que esta mãe zele pela nossa paz, em tempo de pandemia, em tempo de tanta contradição, em tempo de tantos riscos, tantas restrições que estamos vivendo, tanta gente no desemprego, tanta gente em risco de perder a própria profissão, ou o exercício digno da sua profissão, e trazer para casa com dignidade o pão do cotidiano. Que Nossa Senhora zele por essa nação tão gigante, com situações tão contraditórias. E ela já entrou na história do Brasil num momento de ferida e de contradição, em que a cultura negra era pisada, sangrada, era explorada e também vivia uma situação de escravidão. Hoje nós falamos da escravidão amorosa à Virgem Maria para bem servir a Jesus Cristo na consagração no método de Montfort. Mas uma escravidão forçada, crua, sanguinária, injusta, violenta, a cultura brasileira já presenciou por muito tempo. As bases e as colunas de nossa nação foram construídas com muita violência, com muita exploração, com muito descaso à cultura indígena, à cultura negra. E a gente sabe da história e não precisa repetir, como um rosário de lamentos. Mas a gente pode dizer que dessa dor e dessa tristeza,
dessa injustiça e dessa maldade, surge a mãe para corrigir o coração dos filhos e dizer para cada um de nós: são todos meus filhos, são todos iguais. E a mãe os ama e quer conduzi-los como mãe querida e atenta à salvação, ao meu filho Jesus, à Trindade Santa, aquela que sirvo por toda a história. E assim nós olhamos para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida e a gente vê o quanto este monumento à fé católica atrai dos brasileiros e une os brasileiros. E assim a gente olha para uma imagenzinha que não chega a 40 centímetros e a gente percebe o gigante poder de amor que ela emana diante de toda a nação. Hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, hoje, dia das crianças, nós colocamos todas as famílias, todas as mães gestantes, todas as crianças de colo, bebês, todas as crianças que precisam da atenção dos adultos, para que as famílias sejam mais saudáveis, para que Deus habite mais os lares, para que a gente possa acolher e acreditar que Deus tem um plano de amor para a sociedade e para a humanidade, e que Ele é cultivado no amor do pai, de uma mãe ou de uma família que acolhe e forma no respeito, no amor e na fé as novas gerações. E que todas as crianças que neste momento se encontram enfermas, se encontram órfãs, tantas mães e pais faleceram de Covid ou nesse tempo de quarentena, que todas essas famílias em que a morte tocou, o amor de Deus seja permanente, redobrado, continuado e de maneira especial sobre as crianças. E que cada um de nós compreenda que o esplendor do amor de Deus, que é o sol que vestiu essa mulher, veste também a cada um de nós, pelo batismo que a gente abraçou e por cada testemunho de fé que a gente vive e renova, seja pelo chamado de Maria, seja na presença viva da Eucaristia e da Palavra. E olha que bonito, a mãe antecipa o plano de vida pública, de atenção pública às dores e necessidades do mundo no seu Filho Jesus. Nas bodas de Canaã, um momento de festa, ela percebe, tem sensibilidade e nota uma dificuldade. Faltou vinho no meio da festa, a festa está ameaçada, o constrangimento, a tristeza e o trauma está beirando a alegria dos noivos, a alegria de uma família nascente. E Nossa Senhora pede por esses noivos, pede nessas bodas que o seu filho interfira. E Jesus, mesmo dizendo não chegou minha hora, a mãe sabe que ele vai atendê-la. E ele chama, e a gente sabe a cena, os garçons pegam 6 talhas, 6 jarras de água, de 100 litros cada uma e transformam em vinho. As talhas de água é o que a gente abre a Deus, é o que a gente tem de cotidiano, e é o que a gente também coloca na presença de Jesus. Nossos sonhos, nossa luta, nossos desafios, nossos medos, nossa sede de justiça, nossa sede de paz. E Jesus toca em tudo isso e transforma em vinho novo, de confiança, de fé, de disposição, de saúde física, de fortaleza espiritual, de esperança, mesmo em meio às tribulações. Que não falte o vinho novo em nossa família, em nosso coração, em nosso trabalhar, em nosso agir, em tudo que temos e somos, porque Maria nos traz sempre o vinho novo, e está sempre atenta à falta da festa, a dificuldade para celebrar a festa e os desafios diante de tantas inquietações que a pandemia nos passa, que a festa nos é negada. A festa da fraternidade, do respeito, do amor, a festa de cabeça erguida, buscar e viver como a gente quer buscar e viver os valores cristãos. Que a mãe continue olhando por nós, que a mãe continue espantando e botando para correr o dragão da morte, o dragão da injustiça e o dragão da escravidão, tantas que o povo cristão às vezes é ameaçado. Entre elas a juventude na escravidão da droga, a sociedade em escravidões de corrupção e escravidão de violência e tantas outras. Sejamos a família, povo de Deus, obedientes à mãe que temos e atentos aos valores que ela nos passa. O valor do amor, da fraternidade, da simplicidade, da obediência à vontade do Criador, que tudo isso nos faz gerar e permanecer em nós os frutos de paz, que é o seu Filho Jesus. Por toda a causa que você reza, por toda a causa que nos reúne em torno deste altar, rezemos. Creio em Deus Pai,